Oi, gente, bem-vindos de volta ao canal. Neste tutorial, vou mostrar como fazer um bolo de 2 andares com falha usando impressões comestíveis como essas. Você pode comprar impressões comestíveis online, incluindo pelo link abaixo com um código de desconto. Também é possível criar suas próprias impressões e mandá-las imprimir. Apenas certifique-se de que não seja impresso em papel obreia, porque o papel obreia pode rachar à medida que endurece e você quer a folha de açúcar macia como esta, para que seja flexível e fique realmente bonita no bolo. Agora, eu fiz outro tutorial mostrando como fazer uma linha de falha com flores prensadas, mas acho que essa técnica é, em primeiro lugar, muito mais fácil e consome muito menos tempo, porque você, obviamente, não precisa prensar as flores você mesmo, então o que eu tenho para começar é um bolo de 6 polegadas com cobertura de migalhas. Também tenho um bolo de 4 polegadas com cobertura de migalhas, que farei depois de mostrar este. Então, os empilharei para um bolo de 2 andares. Para uma cobertura de migalhas, você deve resfriá-la na geladeira até ficar firme. Este ficou na geladeira por cerca de meia hora. Mas quando você tira, às vezes fica um pouco pegajoso, o que na verdade funciona a nosso favor, porque eu quero colocar um pouco disso no bolo. Agora, se você estiver usando algo como ganache ou talvez buttercream americano e não for tão pegajoso, você pode continuar com um pouco de buttercream antes de aplicar o papel. E eu acho que o meu ainda está um pouco duro, então vou contornar e aplicar uma pequena quantidade de buttercream ao redor do exterior, apenas para ter algo extra para aderir, assim. Então aqui eu tenho um pouco do meu buttercream de merengue suíço, é claro que é o que eu sempre uso para decorar bolos. É suave e funciona maravilhosamente bem. Agora eu o colori de um rosa bem claro, porque quero que combine com esse padrão floral do interior. Acho que também é muito importante que haja um tema genérico em um bolo. Eu não quero colorir isso, né, por exemplo, de verde fluorescente, porque não acho que combinaria, então estou tentando manter esses tons suaves. Enfim, como mencionei, aplicarei somente uma pequena porção de creme de manteiga. Apenas ao redor da seção do meio, então é realmente muito mínimo, quase nada lá. E então, com a minha espátula, vou espalhar isso e estou apenas me concentrando na seção do meio, porque é onde o papel vai grudar. Você pode ver como estou fazendo a camada fina, quase tão fina quanto a de migalhas, apenas deixando-a um pouco pegajosa novamente. Então agora eu posso aplicar o meu papel de açúcar. Obviamente, isso vem em certos tamanhos. Então eu vou juntar, especialmente no de 6 polegadas, porque não vai dar a volta toda. Isso é absolutamente normal. E as costuras mal aparecem de qualquer maneira. Então o que eu vou fazer é tirar o papel do acetato. Se estiver difícil remover do acetato, coloque as folhas na geladeira por cerca de 5 minutos com muito cuidado. Se o papel rasgar, como o meu rasgou, não se preocupe. Tudo o que você precisa fazer é aparar a borda com uma tesoura apenas para que esta seja uma costura bem arrumada, e então você pode aplicar o papel ao bolo. Então, como eu disse, estou mantendo centralizado e vou achatá-lo assim. É por isso que você quer uma camada bem fina de buttercream. Se você colocar extra, porque você não quer que o papel fique irregular de forma alguma. Então, o que eu realmente vou fazer é ir sobre o papel com minha espátula, e isso vai ajudar a achatar o papel no bolo e deixá-lo liso. É quase como um papel de parede voador, assim. E agora eu vou fazer o outro lado. Vou pegar outro pedaço de papel, tentando não para rasgar isso desta vez. E então eu vou tentar o máximo possível alinhar o padrão. Mas novamente, a maioria dos padrões não são evidentes quando unidos. Então, eu vou trazê-lo de volta e posso ver que está prestes a sobrepor o papel que já estava lá, então eu vou cortá-lo. E então, mais uma vez, vou passar por cima dessa nova peça com minha espátula para garantir que ela esteja bem plana contra o bolo. E é isso, né? É assim tão simples aplicar o papel comestível. Agora, não jogue fora esses pedaços de acetato. Eles são úteis. Eu tenho um envelope inteiro, envelope cheio de acetato do verso desses papéis de açúcar, e eu os uso para montar bolos esculpidos com creme de manteiga, etc. Então não os jogue fora.
Então, a beleza desse tipo de bolo de falha é que você não precisa esperar que essa peça do meio se fixe como você faria se estivesse fazendo, por exemplo, uma listra de arco-íris no meio, ou talvez colocando algumas frutas frescas ou até mesmo flores. Podemos continuar com a linha de falha imediatamente, porque a camada de migalhas ainda está fria. O que eu vou fazer agora é criar a linha de falha. Então, vou começar pelo fundo e aplicar uma camada generosa de creme de manteiga, e quero ter certeza de que está realmente na base do bolo. Não se esqueça dos cantos, e então vou aplicar outra camada por cima. E com essa camada, às vezes vou subir e descer e vou tentar criar esse efeito de linha de falha mais natural. E, claro, preencher quaisquer lacunas também. Mas algo a ter em mente é que se você aplicar uma camada espessa de creme de manteiga, ela vai se espalhar mais e fechar a linha de falha. Então, tente não aplicá-la muito espessa e então o mesmo para o topo. Então, vou começar bem no topo, contornando a borda do bolo. E então embaixo com um padrão aleatório também. E, claro, um pouco de creme de manteiga por cima. Então, agora vou nivelar o topo, como normalmente faria para qualquer bolo normal, girando a mesa giratória e espalhando esse creme de manteiga com minha espátula, e então, eventualmente, mantê-lo parado e deixar a espátula fazer o trabalho para criar um topo plano. E eu tenho uma tigela aqui para raspar qualquer excesso de creme de manteiga. Então, eu realmente vou deixar os cantos crus ou ásperos. Eu, na verdade, não sei o termo técnico, em vez de torná-los bonitos e nítidos. Fica realmente bonito quando você faz um bolo de falha, pois combina com a forma da própria falha. Ao deixar as bordas cruas, é necessário aperfeiçoar o topo, pois não será possível refazê-lo posteriormente. Vou adicionar outra camada em cima, então é crucial deixá-la plana. Na verdade, vou passar algumas vezes com minha espátula, pois ela funciona como uma grande faca de paleta, garantindo um topo realmente uniforme. E agora para a mágica da linha de falha. O truque é fingir que é um bolo normal e você está apenas passando a segunda camada de creme de manteiga. Então, como de costume, vou concentrar a pressão na parte inferior da espátula, porque isso garante as bordas retas, e começar a raspar, não muita pressão, mas primeiro. E o que vai acontecer é que à medida que você pressiona, o creme de manteiga vai alisar, a lacuna vai fechar, mas ainda mostrará aquele padrão inciso, e você pode ver o quanto essa linha de falha já fechou, então é realmente importante manter uma lacuna bastante grande. Então, agora está lindo e suave, e como eu disse, vou manter as bordas superiores assim, porque elas espelham a forma da linha de falha. Também vou colocar isso no congelador agora, porque quero que este creme de manteiga esteja bem firme, porque vou passar uma linha fina de ouro que realça ainda mais a linha de falha. Também vou colocar aquele segundo andar em cima, então é realmente importante. Isso está frio antes de eu fazer. Então, para o freezer por cerca de 20 minutos e farei o mesmo com o bolo de 4 polegadas também. Ambos os bolos estiveram no freezer por 20 minutos. O creme de manteiga está completamente sólido, então é um bom momento para empilhá-los. O que eu deveria ter feito antes de congelar era inserir os canudos, pois vou adicionar o segundo andar, mas farei isso agora. Então, eu tenho 2 canudos aqui e insiro-os no bolo e não é tão difícil. Então, também é possível fazer nessa etapa e então os corto na altura do bolo. Pois é apenas um bolo de 10 cm de altura, 2 canudos são mais que suficientes. E então aplico um pouco de creme de manteiga para que o bolo grude. E claro, o de 4 polegadas está em sua própria base, então vou tirá-lo. Remove a fita adesiva. Na verdade, é fácil de segurar porque estou segurando apenas pelo papel, não pelo creme de manteiga, e coloco-o no bolo. Então, como eu disse antes, é muito mais fácil fazer isso quando os bolos estão frios e eu não tenho uma lacuna tão grande entre os 2 andares.
Deixar uma borda áspera assim é um pouco mais complicado para preencher as lacunas entre as lágrimas. Você pode, se quiser, pegar um pequeno pedaço de acetato e apenas arrumar a parte de baixo, mas como a minha está bem limpa, eu não quero correr o risco de estragá-la. Mas o que eu vou fazer, como eu disse antes, é pintar onde a linha de falha está e em cima em ouro para realçar essa forma, e eu simplesmente amo esse efeito. Faço isso com todos os meus bolos de linha de falha. Então, o que eu tenho aqui é um pouco de pó de ouro misturado com vodka. Você pode usar suco de limão no lugar da vodka, se quiser. A vodka apenas evapora um pouco mais rápido e com um pincel eu vou começar pelo topo do bolo. Então, eu estou apenas contornando a borda para realçar essa textura áspera e então eu vou pintar onde a linha de falha está para delinear muito cuidadosamente a linha de falha. E não importa se as pinceladas não são uniformes, porque a linha de falha não é uniforme. Então, se for o caso, quanto mais irregular for, mais realça essa textura áspera. E você pode ver os incríveis efeitos disso. Então, eu vou continuar para todas as linhas da linha de falha, incluindo o segundo nível inferior também. Então, leva um pouco de tempo, especialmente quando você está fazendo vários níveis, mas apenas olhe o efeito de contornar todas as bordas em ouro. Eu amo isso, e tenho certeza que você pode fazer com prata ou ouro rosado, dependendo da paleta de cores desejada. Então, para decorar, vou manter as coisas bem simples. Eu tenho alguns ramos de flores frescas aqui e alguns suspiros, todos dentro do mesmo tema. Preparei essas flores com um palito de dente e fita de florista. Na verdade, tenho mais alguns vídeos no meu canal, mostrando exatamente como preparar flores frescas para o seu bolo. E claro, para suspiros também. E porque o bolo já saiu da geladeira há um bom tempo agora. O creme de manteiga está pegajoso novamente, então não é necessário reaplicar mais para grudar. Na decoração, mantive este design minimalista, pois acredito que ele fala por si só. Então aí está, um bolo de duas camadas com falha e papel comestível. Se você tentar fazer isso, eu adoraria ver, então me marque no Instagram em Bolos da Georgia. Para quem não me segue no Instagram, estou oferecendo tutoriais virtuais individuais. Se houver interesse, envie um e-mail para info@georgiascakes.com para mais informações. Colocarei o e-mail nos comentários também. Obrigada por assistir. Inscreva-se no meu canal e confira meus outros vídeos de decoração de bolos e receitas básicas. Sei que você vai gostar deles. Até logo!